Fala minha gente, Fabrício aqui para mais um ranking de animes, só que dessa vez dos animes com mais ação da temporada de janeiro de 2024. E nesse ranking eu não vou considerar os animes que estão continuando da temporada passada, só os que começaram em janeiro agora e que eu tô acompanhando. Então se liga na lista porque se você quiser acompanhar algum anime com ação, você pode encontrar um aqui. E nessa lista eu vou estar começando dos animes com menos ação para os que tem mais ação. Então se você quiser mais vídeo como esse daqui, comenta aí embaixo e se inscreve para receber o próximo vídeo. Valeu, gente! Vamos começar com Sokushi Shichi, que é o anime do cara que fala morra e a pessoa literalmente morre. E não é só pessoas, objetos também, e qualquer coisa ele consegue matar só falando a palavra morra. Mas a história é um isekai onde uma turma de vários alunos vai para um outro mundo e a maioria deles ganham poderes. Só que o protagonista masculino e a protagonista feminina são deixados meio de lado e eles começam uma aventura para achar a pessoa que deu esses poderes para os outros alunos para tentar sair desse mundo. E enquanto isso, os dois sempre estão no meio de uma confusão, só que a ação não é muito do lado do protagonista, porque ele fala morre e as pessoas morrem, então não tem aquele nível de tensão para você ficar pensando se o protagonista vai conseguir sair daquela situação. Tipo, não acontece isso. O próximo é Kekon Yubiá, que é aquele famoso anime do Rei do Anel, que conta a história de um garoto que é apaixonado pela amiga de infância, só que tem um negócio, a amiga de infância é uma princesa de outro mundo. E quando chega uma determinada idade, ela volta para o mundo dela porque ela precisa casar com o Rei do Anel para combater o mal desse mundo. Só que o que o protagonista faz? Ele corre atrás da pessoa que ele gosta e substitui o cara que ia se tornar o Rei do Anel e ele é quem vira esse rei. Então esse anime aqui tem cena de ação, mas é bem pouca também. O negócio desse anime que chama mais atenção é a interação do protagonista com as garotas que ele vai se casando para conseguir mais poder dos anéis. E principalmente com a heroína principal, que é a amiga de infância dele. Mas também tem a aventura, os designs das protagonistas são muito bonitos e o cenário, porque como eles viajam de um reino para o outro, cada reino tem uma coisa que chama mais atenção. E para mim o ambiente é um elemento bem importante em todo anime. O próximo anime é Sasaki-san, ou o anime do periquito, e nesse anime a gente acompanha o Sasaki, que é um trabalhador comum no início, só que ele compra um passarinho que na verdade é um mago muito poderoso de outro mundo, que reencarnou na forma de um passarinho. E a história continua com os dois tendo uma aventura, tanto no mundo real, quanto no outro mundo. Por exemplo, no outro mundo, o Sasaki é como se fosse um mercador que vende produtos da Terra para os vendedores desse mundo. E na Terra, ele acaba sendo contratado para uma agência que combate paranormal, porque nessa Terra também tem pessoas com poderes. E aqui entra a ação, porque quando ele está em alguma missão, o Sasaki usa os poderes que ele ganhou do passarinho dele, esse mago poderoso, para ajudar nessas lutas contra esses paranormais. Mas o que mais destaca também aqui é o mistério de um bando de personagens que aparece, porque a gente não sabe como que funciona direito esse mundo, então fica aquele mistério no ar. O próximo anime é Shiumao, que é uma surpresa da temporada. É um dos animes que eu tô mais curtindo da temporada. E ele começa assim, ele acompanha 3 alunos de uma escola que foram convocados para outro mundo para se tornar heróis e lutar contra a invasão do Mao que vai começar. E quando eles chegam nesse mundo, eles ganham cada um uma magia. Só que tem um problema, um desses alunos não foi escolhido para ser herói, que é o Prota. Ele veio meio que por acaso, só que ele ganha uma das magias mais raras desse mundo, que é a magia verde de cura. Pode não parecer muita coisa, mas quem também usa essa magia é uma mulher que é considerada a mais forte desse reino todo. E é ela que vai treinar o protagonista para essa batalha contra o exército do Mao. Mas não para ser a força de ataque, mas a força que vai ficar na retaguarda e curar os feridos. E essa parte do treinamento é muito da hora, porque você vê o personagem evoluindo a cada missão que ele recebe, conseguindo fazer muita coisa que ele não conseguia fazer antes. E é aqui que começa um treinamento com alguns episódios com mais interação com as pessoas, mas também tem ação quando o Prota vai fazer um treinamento sozinho na floresta, por exemplo. E tem uma batalha muito louca nessa parte. Eu recomendo muito. Pra quem não tem nada pra assistir de anime, dá uma olhada nesse daqui. O próximo anime da lista é Nozommano, ou como que eu gosto de chamar, o anime onde o cara evolui. E o resumo desse anime é isso. A gente acompanha um aventureiro de masmorra, onde um dia ele encontra um dragão gigante que devora ele. Mas de alguma forma ele não morre, ele se transforma
em uma caveira. E a história continua assim, porque ele descobre que se ele matar as criaturas que estão nessa masmorra, ele consegue evoluir, ou seja, ele não vai ficar como uma caveira pro resto da vida. Ele começa a criar carne no osso e ficando mais forte. E esse daqui já tem mais ação porque o prota tá quase sempre lutando contra as criaturas da masmorra para subir de nível e recuperar a forma humana dele. E o que mais destaca aqui é a parte da ação, mas também tem a parte da aventura, porque a gente fica animado para saber qual que vai ser a próxima transformação dele, no que ele vai virar agora. Então é isso, tem a interação com as pessoas que ele vai conhecendo e as que ele já conhecia também. O próximo anime da lista é Cycle Tank, ou anime do tanque. Esse anime vai acompanhar uma guilda que expulsa o tanque deles, porque segundo o líder dessa guilda, o tanque que tava atrapalhando tudo, mas não era. E pra quem não sabe o que é um tanque nesse anime, é o cara com um escudo que tanca os ataques das criaturas das masmorras. E tem bastante ação, porque quando o prota sai dessa guilda, ele volta pra casa dele, onde a irmãzinha dele tá. E ela tem uma doença muito complicada pra ser curada, muito rara. Por isso que ele entra nessa guilda para conseguir alguma coisa para curar ela. E a história continua com ele formando uma nova guilda, entrando em masmorra para lutar contra criaturas, para tentar achar alguma coisa que salve a irmã dele. E no meio disso ele descobre a verdadeira habilidade que ele tem e consegue usar essa habilidade nas lutas e também com a interação dele com outros personagens que vai juntando no grupo dele, e a história continua assim. Próximo da lista é o anime Majochu Yaju, que é o anime mais sobrenatural aqui dessa lista. Mas ainda tem um pouco de ação, porque ele acompanha um mago e uma garota que são de uma agência que combate as bruxas. Porque nesse mundo tem bruxas, que na maioria é o mal desse mundo. Então esses dois, quando são chamados para alguma ocorrência, eles entram em investigação para encontrar essas bruxas para tentar deter elas. Só que o legal desse anime é os plot que ele tem muito plot. Porque a história principal segue esses dois personagens. Só que existe outros personagens que trabalham nessa agência também, que não necessariamente combate só as bruxas, mas também, por exemplo, necromantes. Essa agência envia missões para alguma pessoa que trabalha com eles de acordo com o tipo de ameaça que eles estão lidando. Mas o principal aqui é combater bruxas, e cada episódio tem um mistério que no final acaba com muita ação. Se eu não fui muito específico aqui, assiste o primeiro episódio que eu recomendo muito. Nosso próximo anime da lista é Ishura, que na real eu tô curtindo muito esse anime porque ele traz uma densidade muito grande. É tipo, o anime não tem um protagonista fixo, é simplesmente vários personagens que são guerreiros e vão lutar num Battle Royale para descobrir quem é o mais forte, quem derrotou o Mao desse mundo, porque o Mao ele morreu e ninguém sabe quem foi. Então eles estão organizando uma batalha com os mais fortes do mundo e em cada episódio apresenta esses personagens e cada um tem uma história interessante. Tem habilidade, uma diferente da outra, que é muito da hora também, e junta tudo isso, parece que é uma história simples, mas também tem um conflito político estratégico de duas regiões, Lítia e Aureate, onde para acabar com esse conflito, eles estão convocando, pegando esses heróis pro time deles. Então, pelo que eu tô vendo do anime, no final vai ter um Battle Royale insano entre todo mundo. Até agora que eu tô fazendo esse vídeo, teve muita cena de ação dos personagens, mas em uma luta mesmo entre esses heróis, só teve uma que foi insana. Tipo, toda a movimentação, a coreografia, tudo fluido. E daqui pra frente pode ter certeza que vai ter muito mais luta assim. O próximo anime da lista é Sengoku Yoko, que é um anime muito bom pra assistir, é relaxante, tipo, é um mundo que tá dividido em duas facções, os humanos e os Katawara, que são meio que monstros, e a história vai acompanhando dois irmãos viajando juntos para combater essas pessoas ruins, os malfeitores, e também os Katawaras. Só que um deles, a garota, é uma Katawara e mesmo assim ela ama os humanos e ela viaja com o irmão dela, que é um humano, é tipo irmão de consideração. Então os dois embarcam nessa viagem para converter as pessoas, para parar com essa rixa entre os Katawaras e os humanos. Só que no final sempre acaba em luta, principalmente o protagonista humano que consegue usar os poderes da irmã dele e se transformar em uma forma muito over para lutar contra qualquer um. Então tem muita ação, além dos outros personagens que vão se juntando a eles, e aí tem a interação de todo o grupo. O próximo anime é Mato Slay, que aqui a gente acompanha o nosso prota Yuki, que mora num mundo onde a maioria das mulheres tem poderes e os homens não. Só que ele quer ser mais importante, fazer alguma coisa mais relevante na vida. E ele acaba indo para Mato, que é uma dimensão alternativa
onde existem várias criaturas e nessa dimensão tem várias garotas que protegem a Terra para essas criaturas não conseguirem ir para lá e destruir tudo. E nesse mundo o Prota encontra a protagonista feminina e a história dos dois começa, ele tentando virar um herói e ser relevante de alguma forma e ela tentando virar a comandante suprema das divisões de Mato. Porque em Mato tem várias divisões onde tem as comandantes e tem a comandante suprema que está acima de todas. E todo mundo ali são mulheres, só tem o Yuki como homem. E por outro lado, o Yuki, quando ele se conecta com o poder da protagonista, ele se transforma num monstro que a protagonista pode controlar. Ou seja, esse anime tem ação quase todo episódio porque eles sempre estão em alguma missão lutando contra essas criaturas e outros personagens que aparecem para manter a paz em Mato. Indo pro próximo, Shaman King Flowers, que segue a história de Shaman King, só que agora com o novo protagonista, o Hana, que é filho do Yo e da Ana. E tipo, até agora a gente não sabe qual que é o objetivo final deles, desse anime. Mas em relação à ação, é igual o Shaman King, luta quase todo episódio, ação em cima de ação, luta de espírito versus espírito. Agora o Amidamaru tá com o Hana, então agora tem essa troca do Amidamaru que tava com o Yo, agora tá com o filho dele. A interação fica interessante porque aqui é duas personalidades diferentes convivendo com a Amidamaru e a gente vê no final, a gente acompanha o Hana vivendo a vida dele, indo pra escola, tendo relação com outras pessoas. Isso tudo enquanto ele tá cercado nesse mundo xamã. Pra quem curtiu Shaman King no passado, eu recomendo pra quem gosta desse tipo de anime. E agora vamos pros 3 animes com mais ação, cena de luta, combate. A gente tem Bushigiri, que é um anime onde a gente acompanha o protagonista que quer ter a sua primeira vez e ele acaba entrando num colégio onde só tem gente de gangue. Só que na sala dele tem uma garota que ele fica apaixonado, mas a história segue para outro rumo. É basicamente luta de gangue nesse anime, então quase todo episódio tem uma luta. E o Prota entra numa dessas gangues, só que ele só entra por causa da garota que ele gosta, mas mesmo assim tem cena de luta entre as gangues e entre os líderes das gangues e é muito da hora. E claro, tem o Prota correndo atrás da garota que ele gosta, tentando se provar para ela no meio dessa briga de gangue, além do gênio que aparece pra ele, que tipo, é um espírito que fica seguindo ele e dando uma força absurda. E é com essa força que o Prota consegue se defender nessas brigas de gangue. E assim, é nessas partes que esse gênio possui o Prota que tem maior impacto, porque com essa força ele consegue dar vários socos que consegue acabar com qualquer um. É simples a história, só que é um anime original, então a gente não sabe o que pode acontecer no final, e isso daqui é o que pega. Próximo da lista é Mashley, que tá na segunda temporada, é uma das temporadas que vai ter mais cena de luta e ação. E nesse anime a gente acompanha um garoto que chama Mesh, que não tem magia no mundo onde todo mundo tem magia. É o famoso Saitama de Hogwarts. E a história segue ele entrando na escola de magia para se tornar um visionário divino, porque se ele se tornar um visionário divino, ele não vai ser considerado um criminoso por não ter magia. E nessa escola ele vai criando amizade, rivalidade, mas ele consegue sair de todo o problema que ele entra com a força absurda que ele tem. E agora nessa temporada, que é o exame para se tornar um visionário divino, ele vai encarar vários outros magos onde ele vai ter que lutar. E é sensacional, pra quem nunca assistiu eu recomendo, tipo, a história é simples, mas é divertida. E o anime que pra mim é o que tem mais ação até agora é ele, Solo Leveling, onde a gente acompanha Sun Jinwoo, o caçador mais fraco da humanidade, segundo o anime, que entra nas dungeons, quase sempre saía quase morto, até que um dia ele entra em uma dungeon onde ele morre e ganha uma segunda chance, ele sobrevive e agora ele consegue subir de nível. Pode não parecer muita coisa, só que ninguém consegue subir de nível nesse mundo, nenhum caçador. Só ele, e a história continua com ele entrando nas dungeons cada vez mais perigosa e derrotando os boys e subindo de nível com o objetivo de tentar salvar a mãe dele, que tá em coma. E é nessa hora que ele entra nas dungeons que tem muita ação, muita movimentação na luta contra os chefões, os boss. E assim, é luta atrás de luta, ele ficando mais forte e depois lutando contra os inimigos ainda mais forte. Então aqui é um anime repleto de cena de ação. Se você gosta de ação mesmo, Solo Leveling é um anime que você tem que assistir, mano. E pra quem ficou até o final, se inscreve com o sininho ativado pra você estar recebendo os vídeos que a gente vai soltar por aqui. Vai ter muito vídeo, gente. E fica de olho na nossa comunidade, que tem muito conteúdo extra lá. E também deixa aí sugestões de algum tema pra vídeo que eu vou estar olhando e talvez trazendo aqui. A sugestão de vocês
vai ajudar muito eu melhorar o canal. Curte o vídeo se você gostou. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!